Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre as quartas de final da Euro 2024. Então, antes da gente começar aqui o vídeo, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, então, pessoal, muito importante o like e também a inscrição de vocês. O like é para poder fazer com que mais pessoas possam vir aqui e também acompanhar nosso conteúdo aqui do canal, tá bom? E a inscrição é justamente para poder a gente bater essa meta, né, tão desejada, que é a meta de chegar a 500 inscritos aqui no canal Amazon Futebol C, tá bom? Então passa por aqui, deixa o like e já se inscreve no canal. E também não esqueçam de acionar o sininho de notificação, tá bom, pessoal? Para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá. Antes de começar aqui, deixa eu só dar um aviso que, infelizmente, né, era para me fazer um react dos meus momentos, né? Inclusive, esse vídeo era para ser um react dos meus momentos da partida entre Alemanha versus Espanha, né? E infelizmente, né, eu tive que excluir o vídeo. Tive um trabalho todo para poder fazer o vídeo, para poder fazer o react e tudo mais, né? Inclusive eu editei o vídeo e tudo mais assim, mas infelizmente ele pegou frag, né? No caso, como o pessoal fala aqui no YouTube, né? Infelizmente deu direitos autorais e infelizmente eu tive que excluir, né, o vídeo para não dar nenhum tipo de BO, né? Então infelizmente não deu para fazer, né? É aquela coisa, né? Como eu falo pra vocês, às vezes dá para fazer os reacts aqui no canal por conta de às vezes não ter direitos autorais, né? De alguns momentos de algumas partidas. Mas tem outros que, infelizmente, né? Não tem como, né? Eles dão. Bloqueiam o teu vídeo, né? Não tem como você mandar, né? E nem os seus inscritos verem, né, o vídeo. Então fica ali restrito, né? Ninguém vê, ninguém sabe que teu vídeo está ali. Tá ali. Só pra você que é criador do conteúdo ter noção que tá. Mas ver que é bom, nada, né? Então por isso que é complicado você pegar e trazer, né, algumas imagens aqui de algumas partidas, né? Principalmente quando é da Conmebol ou da UEFA, né? Aí é bem complicado. Mas enfim, vamos começar aqui comentando sobre os momentos sobre as quartas de final, porque assim, a gente teve o começo, né, a abertura das quartas de final, a qual a gente teve o confronto entre Espanha versus Alemanha, ou Alemanha versus Espanha, tanto faz a ordem. E é o seguinte, a Espanha derrotou a Alemanha por 2-1 no jogaço de boia, onde a gente teve emoção do começo até o final. Realmente foi um grande jogo, mas assim, a Espanha começou melhor a partida. Inclusive o primeiro tempo foi não foi de domínio da Espanha, mas assim, a Espanha foi melhor do que a Alemanha na primeira etapa. Mas o que me chamou a atenção foi duas coisas. Primeira coisa, que o primeiro tempo foi muito nervoso, teve muitas faltas, tanto a Alemanha como a Espanha bateram demais, né? Teve muitas faltas na partida. E também, cara, pra quem viu o jogo, né? Teve as imagens aí pra poder acompanhar, cara, foi um jogaço. Porque o que mais me chamou a atenção justamente foi os toques, né? Ali na bola ali, sabe? Os passes ali rápido, objetivos. E a Espanha, né? Que tem aquele passe rápido, né? Inclusive, a Espanha soube muito bem aproveitar as pontas do campo, né? No caso, as laterais do campo. Porque tem dois jogadores muito rápidos e muito habilidosos, que é justamente o Yamal. Inclusive, o Yamal é um garoto de 16 anos, né? Ele tá jogando muita bola. E, sinceramente falando, tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo, né? Daqui a uns anos ele vai evoluir ainda bastante. Ainda é um garoto, tem apenas 16 anos, vai completar 17 anos aí. Se não me engano, ainda esse mês. Então, é um jogador que ainda tem muito para evoluir, mas mesmo assim joga muito bem, né? Já é um dos grandes jogadores aí da Espanha. Inclusive, tem 16 anos e já tá assumindo uma responsabilidade de jogar uma Euro. Então, assim, né? Um jogador que já tem 16 anos e tá com uma responsabilidade de jogar uma Eurocopa pela seleção espanhola. Então, realmente é impressionante, né? Então, ele e o Iñaki Williams, né? Iñaki Williams, eles são dois jogadores rápidos aí. Então, eu acho que soube muito bem aproveitar essas pontas do campo aí para fazer jogadas. Mas o impressionante, justamente, como eu falei, a Espanha pegar a bola aqui, saia tocando. Mas não é aquele alamirizo, né? Como com todo respeito ao time do Fernando Diniz, né? O Fluminense, para quem tá ligado ao futebol nacional, né? O Fluminense também tem essa coisa, né? São os times do Diniz, né? Sai tocando de em pé até chegar à grande área. Mas longe de mim comparar a Fluminense à Espanha, né? Essa não é a intenção, mas só para ter um exemplo, né? Assim, mais ou menos. Um exemplo bem errado, mas assim. Para vocês entenderem, mais ou menos, né? Então, assim. Então, a Espanha saia tocando ali, mas também não era aquele tic-tac, né? Porque a Espanha ficou muito famosa também lá em meados de 2000
2008 até 2012, mais ou menos assim, quando teve aquela explosão da fama do tic-tac, né? Implementada pelo Guardiola e também seguido pela seleção espanhola que conseguiu conquistar a Copa de 2010. E, sinceramente, na minha opinião, o tic-tac é um modo de jogo bem chato, porque é um jogo de paciência, toca pra cá, toca pra lá, toca pra lá, até chegar na grande área e vai lá e arremata pro gol, né? Só que essa versão aqui da Espanha, obviamente, né, o tic-tac, são passes mais rápidos, mais objetivos. É, 2, 3, 4 passes ali, o jogador já tá na cara do gol já para poder finalizar. Ou então eles pegam a bola aqui pra ponta, toca aqui para trás e chuta de primeira para poder tentar surpreender ali a zaga do time adversário. Então a Espanha faz muito essa jogada, né? Toca, 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 abre o jogo aqui pra ponta, de repente vem ali aparecendo um elemento superior que o jogador da ponta cruza para trás e o jogador já arremata de primeira e a maioria das vezes faz o gol, né? Como foi o gol da Espanha, né? O gol da Espanha foi justamente desse jeito, né? Veio o passe aqui pra ponta, abertura de jogo, veio o cruzamento rasteiro pra trás, pra entrada da grande área, o jogador pegou de primeira, rasteiro no cantinho, o Neuer tentou chegar na bola, mas não conseguiu, não. E assim a Espanha conseguiu fazer o primeiro gol. Mas a Espanha tava desse jeito, né? E quem acompanhou a Espanha na Euro 2024, né? Ou tá acompanhando até agora, né? Porque a Espanha não foi eliminada, sabe que esse futebol da Espanha é desse jeito, né? É toques rápidos, com velocidade, e realmente acaba surpreendendo esse futebol que é bem bonito da Espanha. Mas a Alemanha também não tá atrás, não. A Alemanha também apresentou um belo futebol durante a Euro todinha. Era um dos times sensações, e o que é uma pena, né? Uma pena mesmo, é justamente porque são duas das maiores seleções da Euro. Tanto a Alemanha como a Espanha. Infelizmente, né? Tiveram que se enfrentar logo nas quartas de final. Porque esse confronto poderia ser muito bem um confronto de final de Eurocopa. Porque realmente foi um jogaço. Realmente foi um jogaço. Como eu falei, me admirou justamente isso, né? Esse espaço rápido das duas seleções. Obviamente que a Espanha soube muito mais bem implementar essa filosofia de toques rápidos, com velocidade, até pelos jogadores que tem. Mas a Alemanha também não ficou atrás, não. Criava chances. Só que a Alemanha só veio agir um pouco tarde, né? A Espanha teve até... o primeiro tempo foi um pouquinho melhor, como falei. Aí no segundo tempo, quando fez o gol, né? Fez o gol. Segundo foi no segundo tempo. Não pude acompanhar direito muito a partida, porque eu tive um compromisso e cheguei um pouco tarde. Aí eu peguei um pouco ali da partida. Mas assim, a Alemanha também chegou. Só que a Alemanha é só mesmo reagir mesmo pra partida, mesmo buscar mesmo o domínio da partida, quando pegou o primeiro gol. Aí foi lá pro abafa, né? Criava, parecia que não ia sair o gol. Ficava pressionando, chutava a bola na trave. Tem uma chance incrível ali do jogador da equipe da Alemanha que se jogou de carrinho, a bola bateu ali no travessão. O carrinho foi no contrapé do goleiro Unai Simon, que também fez boas defesas na partida. E a Alemanha parecia que ia perder, né? No tempo normal. Só que praticamente na reta final, né? Ali nos últimos minutos ali do segundo tempo, a Alemanha conseguiu, né? No abafo ali, no lançamento, até que não foi uma jogada meio atrapalhada da Alemanha. Acabou sobrando pro jogador da seleção alemã. Teve o toque de cabeça, na verdade, para trás, né? Aí praticamente perto dali da pequena área, né? Na entrada da pequena área, o jogador pegou, arrematou de primeira e fez o gol de empate. E a Alemanha parecia que ia para cima mesmo, né? E foi para cima, como foi na prorrogação. Criou novamente boas chances, perdeu algumas oportunidades. Era para ter saído vencedora, mas não soube bem aproveitar, né? E a Espanha também chegou de forma perigosa, como foi, exploraram muito bem os lados de campo. E aí, numa falha, sinceramente, eu acho que foi do Rudiger, que, poxa, é uma pena que infelizmente não tem como trazer os meus momentos aqui pro canal, né? Porque ela mostra perfeitamente a falha do Rudiger, porque, cara, é o tipo de falha que eu venho batendo muito na tecla aí dos meus momentos da partida do Amazonas, né? Pra quem acompanha aqui no canal e quem também tá acompanhando as partidas do time do Amazonas, é porque é aquele tipo de lance em que o jogador marca a bola. E eu acho que o Rudiger, ele ficou olhando pra bola, só que assim, ele fez o movimento de fazer a cabeçada. Deu pra ver pelos movimentos aí, que eu acompanhei, e vocês podem observar aí pelo YouTube, que ele fez o movimento para poder fazer a cabeçada, só que parece que ele não sei se ele percebeu, ele achava que a bola, ele não ia alcançar a bola, e acabou cancelando o movimento de subir, né? No caso, ele não tomou a impulsão para poder fazer a cabeçada e deixou a bola passar. Quando ele virou para olhar para onde que a bola estava se dirigindo, aí já estava o jogador da seleção espanhola cabeçando, já mandando pro fundo da rede, sem chance pro Neuer, que só ficou realmente ali, né? Olhando a bola entrando pro fundo da rede, assim a Espanha conseguia fazer o segundo gol e praticamente sacramentando a sua vitória. Então, assim, foi uma falha bizonha do Rudiger. Eu acho que é o Rudiger. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Então, foi uma falha bizarra. E, como eu falei, cara, é aquela coisa. Se você
ficar na dúvida em lance desse é fatal. Porque final de partida e principalmente prorrogação, qualquer bobeada já era. É fatal e não tem como depois ficar se lamentando, porque realmente foi uma falha de marcação bizarra. Inclusive, a Alemanha tava com umas falhas defensivas bem bizarras, né? Não foi só esse lance, também tem outros lances também de mais bobeadas aí da seleção alemã que deixava a bola com a seleção espanhola vindo tocando, né? Da forma que bem entendia ali, até na grande área, uma marcação até meio frouxa da Alemanha, que realmente deu muito espaço para a Espanha e a Espanha soube muito bem aproveitar. Poderia ter até sacramentar sua vitória logo no segundo tempo, mas também não soube muito bem aproveitar as chances que teve. Então, assim, vitória da Espanha, merecida, sim. Assim como se a Espanha tivesse, desculpa, se a Alemanha tivesse passado, tivesse ganhado da Espanha, também seria merecido. Os dois times mereceram pelo futebol apresentado aí nesse jogo e também pelo futebol apresentado por toda a Eurocopa. E, como falei, uma pena que as duas seleções vão logo se enfrentar logo agora, né? Poderia muito bem ter deixado para a final. Seria uma final realmente muito boa de se acompanhar. Realmente foi um belo jogo. E assim, a seleção espanhola se classificou para as semifinais, vai enfrentar a Espanha. A Espanha vai enfrentar a Espanha, ótimo. A Espanha vai enfrentar a França na próxima fase. A França que eliminou a seleção de Portugal nos pênaltis. O jogo normal foi 0-0. E, cara, foi o tipo de jogo que Portugal poderia ter eliminado a França. Teve boas chances aí. Inclusive no finalzinho, cara, o jogador de Portugal recebeu uma bola sozinho na entrada da grande área e ele bateu fraco, né? Ele tava todo, com a visão toda ali. Tinha uma ampla visão ali do gol. Ele poderia ter batido forte no canto, mas não. Ele depois dar um tapinha fraco, né? Ficou fácil aí pro goleiro da seleção francesa fazer a defesa. E assim, nos pênaltis, né? Pênalti, quem errou o pênalti de Portugal foi justamente o João Félix. E sinceramente falando, quando eu vi a narração do narrador aí da Casa TV, né? Cara, ele começou a falar, porque o... Eu não me lembro exatamente das palavras, mas assim... porque o João Félix é um dos maiores revelações de Portugal dos últimos anos e tudo mais. Quando ele começou a falar isso, eu disse, putz, eu acho que o cara vai errar. O cara vai errar. Porque começou a encher a bola do cara e vai errar o pênalti. Aí ele foi lá, cobrou e acabou acertando na trave, né? Mas sinceramente falando, o João Félix, ele foi ele ainda é um jogador, né? Mas assim, ele já foi um ótimo jogador. Foi um ótimo jogador. E realmente, ele era uma grande promessa de Portugal, porque ele começou muito bem no Atlético de Madrid. Realmente, era um jogador incrível, né? Mas não, se não me engano, ele era do Benfica, né? E depois foi transferido para o Atlético de Madrid. Vocês me corrigem se eu estiver errado. E assim, né? Ele joga muita bola no Atlético de Madrid. Realmente é um grande jogador. E parece ser realmente um sucessor, entre aspas, né? Do Cristiano Ronaldo, né? Mas, sinceramente, depois que ele foi pro Barcelona, cara, começou a cair o futebol dele. Ele não conseguiu mais ter aquele mesmo futebol que ele teve quando surgiu, né? E, sinceramente, aquela coisa, né? Eu vi ele ali indo pra cobrança, eu disse, tem toda a cara que o Félix vai errar o pênalti. E foi a dito isso certo, né? Acabou errando o pênalti e acabou sendo a eliminação de Portugal. Mas, assim, não foi uma boa partida da França, tá bom? A França tá devendo ainda na Eurocopa. Ainda é muito longe de ser aquela França que, sabe, não vou dizer que encantou, mas que, assim, que jogava bonito, né, da Copa de 2018 e até a Copa de 2022, né. Então tá longe de ser essa França. A França realmente está devendo muito mesmo na Euro. Não joga bem. Tanto é que o ataque realmente, se não me engano, fez pouco gol. Não me lembro quantos gols a França tem na competição, mas foram poucos gols a França tem. Então realmente é um futebol bem mesmo burocrático, vou usar esse termo, da França nessa Eurocopa. E tá passando, né? Tá passando aos troncos de Parrão, tá passando aí. Passou aí das oitavas de final, passou pelas quartas e agora tá na semifinal. Mas assim, é um futebol bem burocrático, como já falei, né? E o Mapempe, né, que é a grande estrela do futebol francês, não jogou bem mais uma partida. O Mapempe não tá fazendo uma boa Eurocopa. E, sabe, eu acho que o time todo, assim, da França realmente tá devendo. E olha que é uma seleção que tem bons nomes, né? Tem jogadores jovens, promissores e que realmente está devendo muito, né? Realmente é uma seleção muito, muito assim, como dizer, que tá devendo, né? Tá devendo muito a seleção francesa. Então, assim,
a França vai enfrentar a seleção espanhola, né? A semifinal. Eu sinceramente acho que a Espanha vai passar para a França. É um palpite meu. Eu acho que a grande favorita para ser campeã da Euro 2024 vai ser a Espanha. Eu acho que é a favorita para ser campeã. Pelo futebol apresentado, tá bom? Pelo que eu vi da Espanha até agora, eu acho que a Espanha é favorita até diante da França. A França vai ter que jogar o futebol que ainda não jogou na Euro para poder passar dessa seleção espanhola. Como eu falei, que tem grande nome, tem jogadores realmente habilidosos. Só que assim, né? Teve uma série também de cartões amarelos também no jogo contra a Alemanha, que eu esqueci de citar. Que acaba tirando, se não me engano, tem o Carvajal, que tá suspenso. E tem um outro também, que também eu não vi, mas também tá suspenso na seleção espanhola. Então tem alguns desfalques a seleção da Espanha por confronto com a da França. Mas eu acho, sinceramente falando, que a Espanha é favorito diante da França. Como falei, a França vai ter que jogar muita bola para poder passar desse time da Espanha. E até pelo futebol. O futebol da França realmente não é bonito de se ver. Um futebol realmente, sabe, que me lembra um pouco o futebol do Fluminense com o Diniz, né? Que vai ali, toca, mas não consegue ter aquela chegada mais ofensiva. Mas assim, né? Antes de encerrarmos, tá bom? Sobre esses comentários sobre as quartas de final da Euro, teve lances polêmicos aí na partida, tá bom? Entre a Alemanha e a Espanha. Eu tenho que citar isso, né? Não gosto muito de falar de arbitragem, porque, sei lá, a gente já vê tanto erro aqui no futebol brasileiro, né? Tanta coisa. Toda rodada tem uma polêmica e a gente vai, né? De não, poxa, vamos ver a Eurocopa porque futebol europeu é de outro mundo, é outro nível e tudo mais. E a gente vê erros também bizarros aí, também, tanto como no futebol brasileiro, né? E assim, teve um lance ali que foi um toque de mão ali do Cucurella, um chute do jogador alemão e acabou batendo na mão do jogador da Espanha, que o árbitro disse que não foi pênalti, mas sinceramente falando, pra mim foi pênalti. Porque assim, eu já vi muito árbitro aí nos campeonatos brasileiros marcar pênalti por conta dessa situação. Por quê? Porque assim, vê o chute ali praticamente na entrada da grande área e o Cucurella tá com o braço aberto. Quando o jogador tá com o braço aberto, ele assume o risco de cometer uma infração. Como estava dentro da grande área, então é pênalti. Então ele estava com o braço aberto. Uma coisa seria se ele tivesse com o braço corado no corpo. Bateu no braço aqui, mas assim, tava com o braço aqui, bateu no braço, beleza. Aí não foi pênalti porque o cara não quis ganhar espaço para poder fazer o bloqueio. Porque o toque de mão, ele só é mesmo considerado toque de mão mesmo, no caso mão na bola, né? Ou, sei lá, braço, enfim. É quando você pega e estica teu braço, ou você usa teu braço para poder você ganhar uma vantagem diante do jogador adversário, né? Por exemplo, num chute. Você não vai conseguir bloquear o chute com o corpo, ou com a cabeça, ou seja, qual for parte, ou com a perna, enfim. Aí você usa o braço para poder você ganhar espaço, ampliar seu campo de espaço, para poder assim você fazer o bloqueio. Então, quando você abre o braço, você assume o risco de cometer um pênalti. Então, o Cucurella estava com o braço aberto. Então ele ganhou um espaço a mais do que é permitido pela regra do futebol. Então nisso deve ser marcado o pênalti. Então para mim, sinceramente falando, eu acho que a Alemanha foi prejudicada. Assim como também tem alguns lances, né? Por exemplo, teve uma falta aí para a Espanha, né? Ali quase no finalzinho do jogo, né? O árbitro já estava doido para poder encerrar a partida, né? E teve uma falta clara, né? Pro jogador alemão que vai lá e empurra do jogador da Espanha. A falta seria perigosíssima, que foi ali na meia-lua da grande área, né? Então seria uma falta perigosa para a Espanha. E o árbitro sequer indicou que ia marcar a falta, né? Mandou seguir o lance. Então teve alguns lances polêmicos, sim. Eu acho que o principal foi esse, que a seleção alemã vai ficar reclamando por um bom tempo, né? Por conta dessa jogada. Agora, o que mais me impressiona no negócio da arbitragem, e que muita gente, porque o VAR só atrapalha. Cara, o VAR é uma ferramenta, que foi inventada, criada, para poder ajudar o árbitro a tomar certas decisões. Ele ajuda o árbitro. O VAR em si, ele não toma a decisão em si. Quem toma a decisão final é o árbitro. Então, quando o VAR chama o árbitro, no caso, quando ele vê um lance que é polêmico, que é de uma possível infração, ou então que o árbitro deu, por exemplo, marcou impedimento e o lance não foi impedimento, o VAR chama para o árbitro checar nas imagens para ver se realmente ele vai continuar com a marcação ou não. Ou no caso, por exemplo, tem um lance na grande área, como no caso do Cucurella, foi toque de mão. Então o VAR olha o lance e chama o árbitro. Seu árbitro, teve um lance polêmico aqui, dá uma checada. Aí o árbitro vai lá, ouve o VAR, né? Vai, se for tiver necessidade de olhar para ter uma certeza, olha lá a telinha lá, a TV,
e ele toma a sua conclusão, para poder ver se ele vai marcar ou não o pênalti. Nesse caso aí, eu acho que sinceramente foi o pênalti claro, porque, como eu falei, porque o Cucurella ele abre o braço, ele ganha um espaço para poder fazer o bloqueio ali no chute do jogador alemão, que com certeza iria pro gol. Se seria gol ou não, seria outra história, mas a verdade é que tinha a direção do gol. Então, em si, foi prejudicada a Alemanha por conta desse lance. Mas, enfim, né? Como foi? Infelizmente, a arbitragem tem ferramentas, sai ferramenta, implementa outras coisas aí, outras coisas para poder auxiliar a arbitragem, mas continua da mesma forma, continua com erros bizarros. Mas, como eu falei, o problema não é o VAR, o problema não é a tecnologia em si. O problema são as pessoas que manipulam o VAR. São as pessoas que estão por trás ali do VAR. Então são essas pessoas que erram, não é o VAR em si. Porque a ferramenta é útil, é uma ferramenta realmente extraordinária que é para ajudar o ser humano a tomar a melhor decisão possível para poder evitar erros de arbitragem. Só que o problema é que quem está por trás do VAR é que acaba se atrapalhando. Não sei se tem treinamento, devia ter treinamento aí por parte tanto da FIFA como aqui no Brasil, por parte da CBF, para poder o pessoal utilizar de forma correta o VAR. Mas não sei como é que funciona esse negócio aí, se tem treinamento ou não. E é jogado tudo a peca, né? E infelizmente a gente acaba tendo erros que acabam prejudicando, né? Acaba decidindo algumas partidas por conta de erro de arbitragem. Mas assim, né, pessoal? Amanhã a gente vai ter a Inglaterra enfrentando a Suíça. E deixa eu ver aqui o próximo jogo. Então a gente vai também ter Turquia versus Holanda. Sinceramente falando, se eu for fazer uma aposta, assim, né? Eu vou apostar que a seleção inglesa passe para a Suíça. Mas se a Suíça passar para a Inglaterra, não seria nenhum espanto, porque a Suíça está jogando bem, né? Pelo que mostrou aí contra a Itália, a Suíça tem chance sim contra a Inglaterra, principalmente pelo futebol inglês, que está apresentando um futebol bem baixo, né? Bem abaixo do que a gente esperava, né? Realmente a Inglaterra não engrenou aí na Euro 2024. Então, sinceramente, eu aposto na Inglaterra, mas sinceramente não achei nenhum espanto a Suíça passar. E no outro confronto, né? Como eu já falei, tem Turquia versus Holanda. Eu acho, sinceramente, falando que a Holanda passa. O futebol holandês até que tá jogando futebol até que bem organizado, bem legalzinho aí. Então eu acho que a Holanda passa pela Turquia. A Turquia é uma seleção que tem garra, tem vontade, mas, sinceramente falando, é uma seleção que tem suas limitações, né? Eu acho que já foi longe até demais, né? Pelo que eu vi até agora do futebol turco. Mas assim, né? Então eu aposto simplesmente na Inglaterra e na Holanda para fazer a outra semifinal. Aí a gente vai ver, né, quem vai ser os dois finalistas da Euro 2024. Então é isso, pessoal. Nossa, até me engajei. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo, tá bom, pessoal? Peço desculpas. Para ser um react, né, dos melhores momentos da partida entre Alemanha versus Espanha e também dos melhores momentos da partida entre Portugal e França. Só que, infelizmente, né, eu tive os vídeos bloqueados pela UEFA. Fazer o que, né? São as regras aqui e a gente tem que seguir. Tá bom, pessoal? Então, já passou por aqui pro vídeo, deixa o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Passou por aqui, pessoal, deixa o like. O like é muito importante pro criador de conteúdo, tá bom? Me ajuda bastante, ajuda a mais pessoas conhecerem o conteúdo aqui do canal, tá bom, pessoal? E a inscrição de vocês é pra gente bater essa metinha, tá bom, pessoal? De chegar a 500 inscritos. Vamos lá, pessoal. Falta pouca gente pra poder a gente bater essa meta. Então, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês, já agradecendo a cada um que poder dar essa força, pessoal. Muito obrigado de coração por todo o apoio que vocês têm me dado aqui no canal, então, pessoal. Então é isso, pessoal. Já falei demais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, então, pessoal. Até a próxima!